Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com equações exatas. Faz parte da sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Já vimos as de variáveis separáveis, as lineares e no vídeo de hoje serão as exatas. Então elas também partem de uma forma escrita padrão, onde a gente dá nomes as partes que compõem essa equação e deixa nessa escrita para começar, né? Então a gente precisa ter separado aqui essa função m grande de xy, que serão os termos que estão sem a derivada dy dx, e n grande de xy, o coeficiente aqui que está acompanhando essa derivada primeira aqui, né? De y em relação a x. Poderíamos ter pequenas variações disso, né? Por exemplo, dx poderia ser multiplicado aqui por toda a equação e aparecer aquilo do lado do m, ou está escrito y', ou mesmo se vocês ganharem a equação bagunçada, vocês devem organizar de modo que ela esteja escrita dessa forma. Então, para começar, tendo a equação nesse formato aqui, a gente realiza um teste para verificar se a equação é exata. Então, é exata se m em relação a y, então notação de derivada parcial, é igual a n em relação a x. Tá? Então ela vai ser exata se essa condição for satisfeita. Então, tendo verificado essa condição, isso vai nos significar que existe uma f grande de xy tal que a equação 1 pode ser reescrita então a equação 1, vou colocar aqui, ó, essa nossa primeira equação. Então a vantagem de ser exata é garantir a existência dessa f, que consegue então uma super simplificação para a escrita da primeira equação. A gente obtém essa equação aqui equivalente, usando as propriedades mágicas dessa f aqui. Por que fica vantajoso escrever dessa forma? Porque fica muito mais simples de resolver essa equação aqui. A solução basta integrar dos dois lados. A integral de zero vai ser uma constante. Aqui a integral da derivada vai sobrar só o que está dentro. E com isso a gente chega num formato de solução padrão, bem simples, dependendo completamente aí dessa função f grande de xy. Então a solução vai ser nesse formato aqui, né? As curvas solução serão dadas por essa equação aqui, que é uma equação implícita. Então a grande questão aqui nas equações exatas vai ser justamente a determinação dessa função f grande de xy. Como que a gente determina? A partir da propriedade que a gente abre essa derivada de uma função de duas variáveis, utilizando regra da cadeia para duas variáveis. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas se a gente abrir isso aqui, a gente consegue, então, comparando com a equação original, a gente consegue que essa f, ela deve ser tal que, né, satisfaça duas condições. Então, aqui, o nosso grande objetivo é achar essa f de xy. Para achar ela, o que tem que acontecer? Ela vai ter que satisfazer duas coisas aí, né? F em relação a x vai ter que ser igual a m, a primeira função lá de duas variáveis, que aparece lá na nossa equação. F em relação a y igual a n. Isso é muito semelhante a um procedimento que se faz lá na disciplina de cálculo B, na parte de tópicos do cálculo vetorial, quando a gente quer encontrar função potencial quando um campo é conservativo. Então é uma conta muito semelhante, tem mais de uma abordagem para ser utilizada para achar essa f. O que eu costumo recomendar? Resolver a primeira equação, ela vai ficar dependendo de uma constante que depende só de y, e após então fazer uma verificação da condição 2, onde possivelmente aquela constante que depende só de y vai ter que ser assumir algum valor para ela, alguma função para ela, de modo que essa f que a gente tenha
satisfaça tanto 1 quanto 2. Então, a gente pode até, inclusive, chamar de 1 e de 2 para organizar as nossas contas. Então, dada essa definição, vamos ver na prática, em um exemplo, como é que essas coisas se comportam. Então, nesse exemplo 1, já está organizada a nossa equação. Nós localizamos, então, m de xy e a n de xy. Primeira etapa é verificar se a gente vai ter garantida a existência da f, se ela vai ser exata. Então, o teste é o que dá o start aqui. Se não for exata, não dá para procurar a f. Então, aí vamos fazer aqui, ó, m em relação a y, derivação parcial. Esse termo aqui vai ficar cosseno de x. E esse termo aqui em relação a y vai ficar 2x e na y. Derivada de e na y é na y. O 2x trabalha como uma constante quando a gente está derivando em relação a y. Então, tá aí. N em relação a x. N em relação a x. Primeiro termo, derivada do seno, vai ser cosseno de x. No segundo termo, derivada em relação a x, vai ser 2x e na y. E derivada da constante vai zerar. Então, tá aí, ó, my igual a nx, tá? Então, a equação é exata. Vale a pena procurar a f. A gente tem garantida a existência da f-zona, né? Então, aqui o segundo passo. F em relação a x vai ser igual a m. E f em relação a y vai ser igual a n. Vamos substituir o m e o n lá de cima. Então, tá aí. F em relação a x tem que ser igual a tudo isso, f em relação a y tem que ser igual a tudo isso. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de resolver o 1. Então, vou resolver a primeira equação. Eu já vou conseguir uma f de xy, só que ela vai ter uma parte ainda a ser conferida, a ser determinada. Então, como é que a gente tira de uma derivada parcial aqui essa f? Aplicando a operação inversa da derivação parcial em relação a x, que vai ser a integração parcial em relação a x. Então, essa integral aqui, integrando parcialmente em relação a x, o y vai ter o papel de constante. Integral do cosseno vai ser seno, então aqui o resultado vai ser y seno de x. Integrando esse termo aqui, vou integrar o x, vai ficar x ao quadrado sobre 2, vai cancelar, então aqui vai ficar x ao quadrado, o e na y é uma constante, vai ser carregado, e aqui saliento para vocês que ao invés daquela constante c de integração, que sai de uma integração ordinária, na integração parcial, como a gente integrou em relação a x, aqui vai sair uma constante que depende só de y, por quê? Se a gente derivar isso aqui, a derivada em relação a x desse termo aqui vai zerar. Então, isso vai estar fazendo o papel de constante na integral que a gente está fazendo aqui, que é em relação a x, o y tem papel de constante. Então, essa aqui é a antiderivada dessa função aqui que foi integrada em relação a x. É muito importante que a gente coloque esse termo aqui, porque agora a ideia é que essa f está quase completamente determinada. Ela já satisfaz a equação 1. Agora ela tem que satisfazer a equação 2. Então aqui, essa segunda etapa é conferindo 2, porque se faltar alguma coisa, é no HY que essa alguma coisa vai aparecer para que esteja tudo ok também a equação 2. Então, o que que a gente faz? A gente vai derivar em relação a y, essa f que a gente acabou de calcular. Em relação a y, isso aqui vai ficar seno de x, em relação a y vai ficar o próprio termo aqui. Em relação a y vai ficar a galinha de y.
Eu vou aqui fazer uma comparação se tá ok com o que a gente tem lá na equação 2. Na equação 2 a gente tinha seno de x mais x ao quadrado e na y menos 1. Então, como é que a gente ficou aqui? Sendo o seno de x tá ok, então a ideia é que as coisas vão estar aparecendo, né? X ao quadrado e na y também tá ok, só tá ficando faltando aí, né, aparecer esse menos 1. Então, quer dizer que a galinha de y vai ter que ser esse termo que ficou faltando. Então, se a galinha de y é menos 1, quer dizer que h de y vai ter que ser igual a y. A gente faz por integral aqui, tá? Isso aqui estava bem simples, mas se ficar algo mais complicado, integra aqui dos dois lados e acha h de y. Então, h de y ficou y, o que que a gente faz? Volta lá na nossa f e substitui, né? Ficou faltando dizer quem é o h de y, então a gente volta lá na f e substitui esse h de y que acabamos de encontrar. Conclusão, essa é a nossa f de xy. O que tem que fazer? Dar a solução da EDO. Não esqueça que vocês estão resolvendo uma EDO, então a resposta final não basta ser só f. A solução da EDO vai ser o quê? Vai ser f de xy igual a uma constante aqui. Ó. Sempre é assim a resposta padrão de uma EDO exata. Então, vai lá e repete. Solução da nossa EDO é uma curva aí cujos pontos satisfazem essa equação implícita. Então, basicamente, é isso que se faz numa equação exata. A gente tem uma primeira etapa de verificar que ela é exata e depois a determinação da f de xy. Nesse segundo exemplo aqui, pessoal, a única coisa, né, que tá um pouquinho diferente é que foi colocado y' ao invés de dy dx, não tem problema. A gente sabe que o que está acompanhando a y', a derivada, vai ser o n. Os termos que não têm essa derivada vão ser o m. E a gente começa fazendo o teste. My aqui vai ser 0. E nx também é igual a 0. Então, my igual a nx é exata. Vamos para o passo em que a gente determina a f de xy. Então, tá aí, ó. Já que a gente garantiu pelo teste que vai existir essa f de xy, basta achar ela de forma que f em relação a x seja igual ao m, tá? Então, deletem o que vocês tiverem feito do teste. O teste não é usado nesse momento. A gente pega agora a m e a n, na ordem certa lá que aparecem. E vamos para a resolução, né? Então, eu gosto de ir escrevendo aqui o passo a passo, porque isso também ajuda a memorizar esse procedimento. Então, quando a gente resolver o número 1 ali, a gente vai ter que integrar em relação a x. Então, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, que é x ao quadrado, mais, integrei o 3 aqui em relação a x, mais 3x, mais uma h de y. Agora é conferindo 2. Vou pegar essa f que eu acabei de calcular e derivar em relação a y. Esse cara não tem nada com y, esse não tem nada, só esse aqui, ó, a galinha de y. Vai ter que compensar tudo que tiver faltando aí no 2. Vamos ver o que a gente tem no 2. No 2, a gente tem 2y menos 2. Então, a galinha de y vai ter que ser tudo isso aí. Para achar h de y, basta a gente integrar esses termos aqui em relação a y. Vai dar y ao quadrado sobre 2, corta 2, menos 2y. Então, tá aí, ó. Achamos h de y, o que a gente faz? Volta lá na nossa f de xy e substitui. Aí ela vai estar completamente determinada e ela vai ser uma f que nós podemos conferir que vai satisfazer tanto a condição 1 quanto a condição 2. Escrita a f de xy, nossa solução. O nosso exemplo 3 vai ser um pouquinho diferente. Vai ser exata por fator integrante. O que vai ser isso? Exata por fator integrante vai ser uma equação que não é originalmente exata,
mas que a gente consegue determinar um fator integrante, ou seja, um fator que a gente vai multiplicar essa equação e tornar ela exata. Então, o que acontece? É um fator mágico, semelhante ao que a gente tem lá nas equações lineares. Então, aqui, o fator integrante, ele poderia ser uma coisa dependendo de x, y, uma função dependendo só de x ou só de y. Então, são simplificações que facilitam a gente encontrar o fator integrante, porque a ideia é que a gente saia de um problema e achar o fator integrante seja um problema mais simples e não um problema mais difícil. Então, o que acontece? Quando a gente pegar xy, o problema pode sair de uma EDO e cair numa EDP, o que não faria muito sentido. Então, a gente tem que fazer simplificações, como, por exemplo, procurar fatores integrantes de tipos específicos. Vocês podem ver alguns exemplos na apostila, na lista de exercício vai ter também um exemplo. Por exemplo, assim, ó, monômios, né? Potência de x, potência de y. Ou, então, melhor ainda, dependendo só de x ou só de y. Esses aqui, dependendo só de x ou só de y, tem como até utilizar uma fórmula. Eu não gosto muito, eu prefiro fazer pela ideia dedutiva de como esse fator integrante tem que ser, o que ele tem que satisfazer para deixar a equação exata. Então, vamos para o exemplo. Então, essa EDO aqui. Nós temos aqui o M e o N. E aí, a gente tenta, então, fazer o nosso teste. M em relação a Y vai dar 3x mais 2y. M em relação a x vai dar 2x mais y. Ou seja, my vai ser diferente de nx. Não é exata. Então, o que se pode fazer? Buscar fator integrante. Então, a gente não tem... A gente vai arriscar um fator integrante que depende só de x, tá? Então, aqui eu sei que vai dar certo, mas a rigor vocês vão... Se não tem a fórmula de como tem que ser o fator integrante, porque vocês têm a fórmula, vocês até saberiam o que tem que satisfazer para existir um fator integrante só de x. Mas se não memorizou a fórmula, aí tem que tentar procurar. Se não encontrar, pode procurar um só de y ou naquele formato de monômio. Mas aqui nós vamos buscar um fator integrante, então, só de x. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar esse termo e esse aqui vai zerar, então não vai fazer diferença. Então, nós vamos ficar com 3xy vezes μ. Não vou colocar μ de x para não ficar muito grande, mas a gente sabe que ele depende só de x. Tá? E aí, o que aconteceu? Agora a gente tem uma nova M e uma nova N. Aí a gente vai repetir a conta da verificação se é exata, utilizando esse μ. Então, a gente precisa M em relação a Y. Aqui, ó, é um produto de dois fatores, mas um deles depende só de x. Então, não precisa usar a regra do produto. A gente pode simplesmente derivar esse termo e esse termo aqui vai ser carregado. Então, vai ficar 3x mais 2y. Derivei em relação a y. E o μ eu vou só carregar. Agora, n em relação a x. N em relação a x precisa a regra do produto, porque tanto esse termo depende de x como esse. Então, derivada da primeira vai ser 2x mais y. Derivei a primeira, vezes a segunda normal, mais primeira normal, vezes a derivada da segunda. Então, tá aí, tudo isso. Para ser exata, my tem que ser igual a nx. Então, dessa igualdade, nós vamos chegar aqui, nós vamos chegar nessa equação. Então, a gente vai ter uma equação aqui para achar o μ. Então, vamos organizar essas coisas aqui. A gente pode deixar coisas com milinha no lado direito. Vamos escrever essa equação
ao contrário, começando por aqui e passando isso aqui para o outro lado para tentar juntar coisas. Esse x ao quadrado mais xy a gente pode pôr em evidência. Isso vai ser igual a 3xmi. Vou multiplicar aqui, aplicar distributiva, 2ymi. E esses caras aqui eu vou passar subtraindo. Vai ficar menos 2xmi e menos ymi. Então dá pra juntar aqui, ó, né? 3xmi menos esse menos esse. Vai ficar uma coisa simplificada. E aí a gente consegue também pôr em evidência do lado esquerdo o mi. Vai ficar x mais y. Esse x mais y tem nos dois, podemos cortar. Então a gente tá ficando aqui com uma equaçãozinha separável para achar o mi. dmi dx vai ser igual a mi sobre x. Passei dividindo. E aí a gente separa variáveis. Integrando dos dois lados, ln de módulo de mi igual a ln de módulo de x. Isso aqui teria mais uma constante, mas não vamos colocar. Vamos deixar assim, porque a gente não quer o fator integrante mais geral possível. A gente quer apenas um que funcione. Com isso aí, a gente vai chegar, então, que mi de x vai ser igual a x. Achamos o fator integrante. Então, mal começou a conta, gente. A gente só achou um fator que, se a gente multiplicar toda a EDO original, ela vai se tornar exata. Daí para diante, tem toda a resolução de exata ainda para ser feita. Então, vamos para essa resolução da exata. Então, multiplicando a EDO pelo fator integrante. Abreviei fator integrante aqui como FI. Então, aqui vai ficar 3x. Então, ficou assim, ó. Vamos novamente verificar que é exata. My vai ser 3x ao quadrado mais 2xy e nx vai ser 3x ao quadrado mais 2xy. Então, aqui, ó, agora sim, ó, my igual a nx. É exata. Então, ficamos aí com essas equações para achar a f. Novamente, a gente vai para aquele procedimento. Resolvendo a 1, vai ficar x ao cubo y. Ficamos com essa f aqui quase totalmente determinada. Então, a gente deriva em relação a y essa f que a gente acabou de achar e compara com o que a gente tem no número 2. Então, aqui, ó, por sorte, ficou tudo certinho. Tá tudo aparecendo. A galinha de y pode ser 0. Então, como a gente não quer o fator integrante mais geral possível, podemos pegar um h aqui que satisfaça essa condição, seria uma constante, mas aí a gente pega em particular sendo 0. E aí, nossa f está pronta. Então, pessoal, para finalizar, nossa f de xy e, consequentemente, a nossa solução da equação que originalmente não era exata, mas nós obtemos um fator integrante, então tornamos a equação exata e resolvemos ela pelo método padrão de exatas. Como uma parte extra, vamos justificar aquela fórmula do fator integrante lá das equações lineares. Então, partindo do formato padrão de lineares, tem que estar o p de x aqui na frente do y, aqui na frente da derivada não pode ter nada. A gente organiza essa equação. Organizamos para que esteja no formato de exata. Então, esse aqui é o nosso m. E o nosso n está aqui, ó, fantasminha aqui na frente do dy dx. Temos que fazer m em relação a y, vai ser p de x. E n em relação a x vai ser derivada
de 1 em relação a x vai ser 0. Então, ela não seria exata. My diferente de nx. Não é exata. O que a gente faz para tornar exata? Busca um fator integrante. Então, a gente vai na nossa EDO ali, que está já organizada, e multiplica tudo por mi. Com isso, a gente tem um novo m e um novo n. Novamente, a gente tenta, então, fazer com que seja exata. M em relação a y. O mi depende só de x, então basta derivar essa parte de dentro, vai ser p de x e carregar o mi, né? P de x mi. E n em relação a x, simplesmente milinha de x. Então, para ser exata, y tem que ser igual a nx. Dessa condição, a gente chega, então, nessa equaçãozinha aqui, que milinha tem que ser igual a p de x mi. Temos que resolver aqui, achar o mi por separação de variáveis, por exemplo. Vai ficar 1 sobre mi, dmi, igual a p de x dx. Integramos em ambos os lados. Para conseguir explicitar o mi, basta aplicar a exponencial dos dois lados, e aqui teria uma constante para deixar o mais geral possível, mas a gente quer apenas um fator integrante que funcione. Então tá aí, ó, determinamos o fator integrante da nossa expressão, que é aquele fator integrante lá de lineares. A ideia é deixar a equação exata. Então, com isso, multiplicando o fator integrante, a gente consegue, pelo fator integrante, a gente consegue, então, deixar ela exata e aí resolver naquele formato de encontrar a f grande de xy, que vai culminar, vai ficar equivalente ao que a gente faz lá com linear. Então, as lineares, elas ficam nesse formato aqui, né, que aí fica fácil de resolver, basta integrar dos dois lados, né, então o fator integrante faz essa mágica aqui. Nas exatas, o fator integrante vai permitir que a gente encontre essa f-zona e aí é simplesmente integrar. Se a gente resolver tanto pelo método de lineares quanto de continuar essa conta aqui, por exatas, nós vamos chegar na mesma expressão de resposta. Fica como exercício para vocês verificar isso, né? Que continuando aqui a conta, a gente consegue, então, chegar na mesma resposta das lineares. A ideia que eu quis trazer aqui é que esse fator integrante se fica na ideia de tornar a equação exata, de conseguir fechar o lado esquerdo com alguma propriedade de derivação em que fique fácil de resolver integrando ambos os lados da igualdade. Com isso eu encerro o vídeo, fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida. Vocês podem tirar diretamente comigo, entrando em contato comigo, ou então no nosso próximo encontro. Bons estudos, fiquem bem!